dia, Igreja Trini. Dessa vez eu não errei, né? Essa semana muita gente me escreveu, falou, pastor, você errou o nome, né? Mas foi muito bom, assim, eu pude dar um testemunho para quem é da igreja, né? De que Deus já tem tratado meu coração, restaurado muita coisa no meu coração, e eu não senti dor, né? Então, assim, tudo bem, né? Às vezes a gente erra, né? Então, assim, principalmente o pastor, assim, pastor, às vezes, a gente é um ser humano, às vezes as pessoas acham que o pastor não é um ser humano, né? Um ser extraterrestre que veio aqui, né? Anjo do céu, não tem nada de anjo não, tá? Mas que bom que a gente... E as crianças estão aqui com a gente, né? Peço para as crianças terem um pouco de paciência, né? Mas, assim, hoje... A pregação vai ser muito simples, a gente vai falar sobre os elementos da Páscoa, o que a gente tem aqui e o que a gente usa na Santa Ceia, na ceia da Páscoa, e isso vai ser, espero que seja bem interessante também para as nossas crianças. Obrigado, Kinda. Então, hoje a gente entende que hoje é a Páscoa, mas a Páscoa na verdade a gente precisa entender o contexto da Páscoa, né? Então, assim, se a gente for olhar para a história de Jesus e olhar lá em Jesus, a história começa na quinta-feira à noite, quando ele tem a ceia e ele é preso. Aí, sexta-feira, ele sofre, de quinta à noite até sexta, ele sofre muito, ele é espancado, ele é torturado, colocam uma coroa de espinho nele. Na sexta-feira é um dia terrível, porque é o dia da crucificação e o dia que Jesus morre por nós. E a gente chama de sábado a gente chama de sábado do silêncio, que é um sábado onde a gente fica mais quietinho, onde a gente fica um pouco mais reflexivo, pensando, entender o grande amor de Jesus por nós. E até que chega no domingo, que é o domingo da ressurreição. E domingo Jesus, ele ressurge da morte, ele é o único Deus que consegue vencer a morte, e ele vence a morte por nós. Então nós estamos aqui sim celebrando a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E queria olhar para vocês num texto. Existem vários, os evangelhos eles falam sobre essa ceia do Senhor, mas eu queria trazer um texto hoje que está em Lucas capítulo 22, versículo 19 a 20. E antes de falar do 19 ao 20, deixa eu colocar vocês em órbita, para vocês entenderem como que a gente chegou aqui, tá? Jesus chega para os seus discípulos e fala assim, vai lá, vocês vão encontrar um cara segurando um pote de água, e você segue esse cara com o pote d'água, ele vai para uma casa, aí você fala para o dono da casa, chega para o dono da casa e fala assim, para o dono da casa, o falou que você já preparou uma sala num lugar alto para a gente fazer a nossa refeição. Aí o cara falou, é verdade, já preparei. Né? E eu acho essa cena muito engraçada, né? Imagina alguém que não sabe de nada, chega para um cara que ele nunca dele, e ele fala assim, eu preciso de um lugar para fazer a Santa Ceia. Aí o cara falou, não, já preparei, tá tudo pronto. E aí, isso me fez lembrar, pessoal, de como a gente chegou aqui no K-Square. A gente não tinha um lugar para reunir, a gente fez uma reunião, um grupo de pessoas fez uma reunião no sítio, e aí eles falavam assim, pastor, onde a gente vai se reunir? Não sei. Eu não sei. Eu só vou seguir a direção de Deus. A direção de Deus foi conversar com uma família. E essa família falou assim, não, pode usar o K-Square. Fica em cima, né, no rooftop. E aí a gente veio para cá. Que Deus já tinha preparado esse lugar para a gente. É uma coisa muito esquisita. Parecia que Deus já tinha preparado esse lugar para a gente. Queria fazer uma pergunta para você. Você já orou pedindo a bênção de Deus para esse lugar? Sabe, pessoal, a gente precisa ser muito grato por esse lugar. Sabe, quando a gente volta para a história de Jesus, e esse dono da casa que já preparou o lugar para Jesus fazer a ceia, e eu imagino que Jesus ficou muito agradecido a esse camarada, e Jesus abençoou muito ele. E eu queria ter um tempo agora para a gente orar pelos donos do K-Square, por essa família que abençoa a gente com esse espaço. E eu acho que vale a nossa oração, certo?
Fecha os nossos olhos rapidinho, vamos orar por esse lugar. Senhor Deus, muito obrigado aqui pelo K-Square, pelo NAMU, pela família que nos abençoa com esse espaço tão bonito, tão gostoso, tão agradável. Nós sabemos que é um empreendimento, Senhor, e nós queremos pedir a Tua bênção sobre esse lugar, sobre o trabalho deles, sobre a empresa. E nós somos agradecidos, Deus, porque o Senhor já tinha preparado tudo para chegarmos aqui. E nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem sido a nossa provisão, o Senhor é o nosso provedor e nunca tem nos faltado nada, porque o Senhor tem cuidado de nós. Então nós queremos te agradecer por esse lugar e oramos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus, então, foi para o lugar e ele sentou com seus discípulos e o texto diz assim, que ele tomou o pão, agradeceu a Deus, depois ele e deu aos seus discípulos: este é o meu corpo, entregue por vocês, isso em memória de mim. E depois da ceia, Jesus tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança com o seu sangue que é derramado como sacrifício por vocês. E aí a gente tem essa ceia, né? E eu gosto de entender que dentro do calendário cristão a Páscoa é um momento muito importante para nós, é mais importante até que o Natal, mas eu entendo que o que a gente celebra é toda ceia, é a ceia que a gente celebra, porque a gente lembra da morte e da ressurreição de Cristo. Mas a gente precisa entender a ceia, a Páscoa também, pela questão do Velho Testamento e de onde vem essa questão da ceia que Jesus fez com seus discípulos. Então, quando a gente entende a festa da Páscoa, quando ela foi originalmente criada, ela foi o momento mais relevante dos memoriais antigos do Velho Testamento. Foi o evento que marcou o início de uma série dos mais grandes acontecimentos sem precedentes que culminaram com a entrada do povo na terra prometida. O povo de Deus, ele estava escravizado no Egito por 400 anos. E eles falavam: Deus, me tira daqui, Deus, me salva. É muito sofrimento, é muita amargura, é muita dor. E aí Deus ouve o clamor do povo e envia Moisés para salvar esse povo e tirar o povo do Egito e trazer para a terra prometida. Nesse percurso houveram vários milagres, certo? Vários milagres que a gente fica assim, de queixo caído, e alguns até nem acreditam nos milagres tão maravilhosos que aconteceram. Mas aí, o que acontece? O faraó não queria deixar o povo sair. O faraó não queria, então Deus começou a dar pragas para o Egito, para ver se o faraó liberava o povo. E a última praga que Deus enviou para o Egito foi a morte dos primogênitos. Mas quando Deus falou sobre a morte dos primogênitos, dos filhos mais velhos, de seres humanos e de animais, né? O que acontece é que Deus deu um livramento para eles também. E esse dia é chamado de Páscoa. Êxodo 2, versículo 1 a 8, ele vai dizer o seguinte: o Senhor disse a Moisés no Egito: de agora em diante, esse mês será para vocês o primeiro do ano. Anunciem a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, cada família escolherá um cordeiro, um cabrito, para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. A família que for pequena demais para comer um animal inteiro, deverá compartilhá-lo com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade de cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito algum. Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do primeiro mês. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará o seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer, e em seguida tomarão um pouco do sangue e passarão nas batentes das laterais do alto das portas das casas onde comerem o animal. E nessa mesma noite assarão a carne no fogo e a comerão acompanhada de folhas verdes amargas e pão sem fermento. Então, hoje eu queria falar sobre os elementos da ceia pascal, tá? E aí, os elementos da ceia são basicamente aqui no texto de Êxodo,
Basicamente são 3. Amargas, o asmo ou pão sem fermento e o cordeiro. A gente tem 3 elementos basicamente falado aqui. O pastor, né, aqui no texto do Velho Testamento não tem o vinho. Eu não sei nem se eles tinham dinheiro para ter vinho, porque eles eram escravos, né? Mas de algum jeito eles tinham alguma coisa para beber. Mas no texto, no direcionamento de Deus, a gente tem esses 3 elementos. Eu vou falar sobre esses 3 elementos e vou acabar, tá bom? Então o primeiro elemento que a gente tem aqui, que a gente chama de ervas amargas. E aqui as ervas amargas, a memória das amarguras da escravidão sofrida no Egito. Amarguras do passado. Quem aqui tem amarguras do passado? Quem aqui já sofreu tempos difíceis? Quem aqui já teve perda? Quem aqui já teve insucessos, frustrações, traumas, perseguições? Todos nós já tivemos. Eu queria dizer para vocês que a vida, ela é construída dessas coisas ruins. Não tem só coisa ruim, certo? Tem muita coisa boa. Mas a gente deixa de passar por isso? Não. A gente tem perdas nas nossas vidas? Não. Muitas perdas, muitos insucessos, frustrações, traumas nós temos no nosso passado. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, aqui na nossa igreja Trinity, a gente tem percebido uma coisa muito importante cristã. Aquele dia que você entrega a sua vida para Jesus, que você está falando, eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador, você guarda a sua salvação no coração, você crê que Ele é o seu Senhor, você deixa a sua vida nas mãos dEle, você foi salvo, você tem essa. Se em algum momento algo de errado deve você morrer, alguma coisa, se Jesus voltar antes, você está salvo. Você está salvo. Em nome de Jesus você está salvo, certo? A gente tem essa certeza. Mas uma coisa que a gente tem percebido, pessoal, é que mesmo que você reconheça Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mesmo que você esteja vindo na igreja buscando ao Senhor, mesmo que você tenha entregado sua vida para Jesus, a alma ainda tem tempos de perdas, insucessos, frustrações, traumas, perseguições que ficam na sua alma. E aí o que a gente tem pensado, e principalmente eu e minha esposa, a gente tem orado, uma palavra profética que Deus para nós, é que nessa igreja a gente vai querer cuidar da sua alma. A gente vai querer conversar com você e cuidar de você, a ponto de que essas amarguras, esses insucessos, essas perdas, venham ser restauradas pelo poder do sangue de Jesus. Isso não significa que você vai ser salvo porque você é salvo pela graça. Você é salvo porque Jesus já morreu por você e porque você crê nesse Jesus. Mas, nós temos ervas amargas nas nossas vidas e nós precisamos de restauração. E essa igreja, a gente quer trabalhar com isso, a gente quer que você passe por um momento de restauração e cura. Todos vocês, inclusive eu, todos, inclusive eu. E a Dé e toda a liderança dessa igreja, que nós possamos entender isso, porque essas amarguras e esses tempos difíceis constroem as nossas vidas. Deixa eu falar uma coisa para vocês, já ouviu falar no princípio do retrovisor? O princípio do retrovisor, na verdade, é o que eu gosto de dizer o seguinte: não viva olhando para trás, olhe para frente, mas de vez em quando, olhe para o retrovisor para saber de onde você veio. Sabe, a gente tem o retrovisor, só que você não pode dirigir olhando para trás, certo? Se você dirigir olhando para trás, o que vai acontecer? Um acidente fatal, certo? Então você tem que dirigir olhando para frente. Só que de vez em quando, você precisa bater os seus olhos no retrovisor e ver o que já passou na sua vida. E esse princípio do retrovisor vai ajudar você a construir os seus passos para frente. Então essas amarguras do passado, elas não vão desaparecer.
Mas elas precisam te ensinar, elas precisam te orientar, para que você possa andar e ir para um lugar melhor. Não ficar olhando para trás e dando ré. Não, quero que você ande para frente, mas siga o princípio do retrovisor. De vez em quando a gente vai dar uma olhadinha para trás, a gente vai olhar para o que a gente passou, e aquilo não vai machucar, aquilo não vai me degradar. Não, aquilo vai fazer o seguinte: não vou errar de novo. Não vou errar de novo. Eu vou fazer diferente. E a gente vai entender que, na verdade, nós cristãos, nós passamos por dificuldade. Se você se converteu e o cara que pregou para você falou assim: olha, aceita Jesus, que você, entregando sua vida para Jesus, você não vai ter problema, você não vai ficar mais doente, você vai sempre ter dinheiro na sua conta. Se fosse eu, ainda não me converti. Acho que eu estou precisando me converter. Mas não, pessoal, não é isso que a palavra de Deus promete. Jesus nunca falou para você que se você entregar a sua vida para Ele, não vai ter mais problema, não vai ter mais doença, e não vai ter mais problema financeiro e nem emocional. Não. Vai ter sim. Olha só, lá em Tiago, capítulo 1, eu vou ler 2 blocos. Versículo 2 ao versículo 4, ele diz assim: meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer, e é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente, vocês serão puros e completos, sem que nada lhes falte. Olha só que interessante, a palavra de Deus está falando que as nossas provações e as nossas dificuldades, elas servem para que a nossa fé seja provada, para que a perseverança seja desenvolvida em nós. Você precisa de perseverança. Você precisa passar por momentos difíceis. E esses momentos difíceis vão construir a sua base para que você consiga vencer o amanhã. Não é fácil viver a vida cristã. Jesus nunca, na verdade, na Bíblia dele que vai ser fácil. Só que às vezes eu falo para Jesus, não precisava ser tão difícil, né, Jesus? Né? Mas a gente precisa entender isso. E aí o versículo 12, ele vai dizer o seguinte, ele diz assim: é aquele que suporta com paciência as provações e as tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Então, as ervas amargas da nossa vida, elas são necessárias. Então nós precisamos entender, e o intuito de colocar ervas amargas naquela Santa Ceia, era justamente para eles lembrarem do sofrimento que eles tiveram durante 400 anos. Há quanto tempo você está sofrendo? Já deu 400? Ainda falta, né? Às vezes a gente está sofrendo, faz 3 anos, fala assim: poxa Deus, faz 3 anos que eu estou sofrendo, 3 anos. Só falta 397 para acabar. E você fala: Deus, não vou aguentar. Deus, igreja, que a gente possa entender que as amarguras fazem parte da nossa vida, né? E que elas sejam provações que tragam alegria para você. É claro que na hora a gente não sente alegre, mas quando a gente entende que Deus sempre esteve conosco, está nos abençoando, a gente consegue ficar alegre. Vamos falar sobre o segundo elemento. O segundo elemento da ceia é o pão asmo, né? Ou o pão sem fermento. E os pães asmos, eles lembram a saída apressada de Israel da dura escravidão do Egito. A pressa foi tanta que nem deu tempo de esperar a fermentação da massa. E também representavam a separação entre os israelitas redimidos e o Egito, também chamado de pão da aflição, que representa os sofrimentos dos filhos de Israel, né? Então aqui é interessante essa explicação de que o pão asmo não deu tempo de fermentar, não deu tempo de inchar, de que eles tiveram que comer às pressas. Eles tiveram que comer às pressas, então não deu nem tempo de fermentar e eles já comeram os pães. Mas quando a gente pensa nos pães asmos,
a gente precisa entender o que significa o pão asmo para nós. O que é o pão para nós? Quando a gente faz a Santa Ceia, tem a presença e a gente come o elemento. E o pão, né, aqui o pão asmo, significa o corpo de Cristo. Você pergunta para os judeus o que significa os pães asmos, né? E ele vai dizer o seguinte: ele sempre tem 3 pães. E um pão significa os levitas, outro pão significa aqueles que fazem parte do povo de Deus que foram saídos do Egito, e o terceiro pão são todos os judeus, todos aqueles que fazem parte do povo de Deus. Ou seja, na verdade, o pão significa, na verdade, as pessoas. Só as pessoas, mas em especial o povo de Deus. O pão significa o povo de Deus. Depois eu fiquei pensando comigo mesmo. Quando a gente faz a Santa Ceia todo mês, Jesus fala o quê? Esse pão é o meu corpo. Quem é o corpo de Cristo hoje? Somos nós, a igreja do Senhor Jesus. O pão é o corpo. A questão é, por que o fermento? Ô pastor, por que o pão é sem fermento? E aí, a ideia de fermento traz para nós a ideia de que o fermento representava o pecado. Aquilo que enganava, aquilo que trazia algo que não era real. Você entende que o fermento traz algo que não é real? Né? Porque se você pegar o pão francês, ele está cheio de fermento, certo? Então ele fica inchado assim, né? E aí, se você amassar tudo e trazer para a massa original, vai ficar desse tamanho assim, ó. Mas aí é um negócio que não é real. Mas assim, o fermento, e eu quero falar um pouquinho desse fermento, tá, pessoal? Só para você entender. Só que, e antes de falar do fermento, eu vou tentar explicar para vocês como que eles faziam o pão asmo, tá? Porque o pão asmo é muito fácil. Na verdade, eu nunca tentei fazer, tá? Eu só vi no YouTube, tá bom? O pão asmo, ele só tem os ingredientes: farinha, que é o pó, e água. Ele mistura os dois, põe no fogo e você tem o pão asmo. Ele é um negócio muito simples de fazer, né? Uma coisa que eu fiquei pensando, né, pessoal, e eu entendendo que o pão é o corpo de Cristo, para você terminar de fazer o pão, não adianta pegar a farinha e a água e misturar. Já virou pão? Ainda não. Precisa fazer o quê? Sovar, amassar, bater nele, passar um rolo compressor no pão, na massa para virar pão, certo? E depois você faz o quê? Você taca a massa no fogo, para ele virar o que a gente chama. E aí eu vejo que o pão também precisa de uma preparação, e aí eu trago aqui a ideia do sofrimento, né? O sofrimento, ele é presente nas nossas vidas, sempre esteve, né? Então a gente precisa entender que para você ter o pão, você precisa passar pelo sofrimento. Mas vamos voltar para a questão do fermento, só para eu terminar essa ideia do porquê do fermento. Mateus 16, versículo 11 diz assim, Jesus está falando: como não conseguem entender, eu não estou falando do pão. Repito, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. E finalmente entenderam que ele não se referia ao fermento do pão, mas ao ensino dos fariseus e dos saduceus. Então o problema aqui, o fermento, desse ensino dos fariseus e dos saduceus. E o que seria esse fermento? O que seria o ensino dos fariseus? Aí eu vou trazer um negócio que eu aprendi essa semana, que eu achei muito legal, tá? Existe uma relação, número 5, dos 5 pães de Jesus e das 5 pedras de Davi. Olha só que negócio maluco, tá? Não sei se você vai acompanhar a minha ideia. Mas existe uma relação entre os 5 pães de Jesus e as pedras de Davi. 5 pedras, Davi ganhou uma guerra, certo? E com 5 pães, Jesus alimentou 5.000 homens. Uma coisa interessante, né, dessa ideia dos 5 pães e das 5 pedras, elas é um entendimento de que o pão, quando Jesus ele está diante de 5.000, mais de 5.000 pessoas, porque foram contados só os homens, mais de 5.000 pessoas,
Jesus, ele multiplica o pão e dá o pão para as pessoas. Aí eu pergunto para vocês, as pessoas trabalharam para ganhar aquele pão? Não. Aquilo foi uma manifestação de graça. O pão, ele vem pela graça de Deus. É algo que você não merece, mas você recebe. É a graça de Deus. Mas quando a gente pensa nas pedras no Velho Testamento, as pedras no Velho Testamento nos remetem, na verdade, a ideia da lei. Porque a lei escrita em pedras. A lei foi escrita em pedras. Jesus, ele multiplica os pães, derrama essa graça sobre a vida das pessoas. Depois Jesus fala que ele é o pão da vida. Então os 5 pães de Jesus, manifestação de graça que manifesta vida em nós. Mas as pedras de Davi mataram Golias porque a lei e ela morte. A palavra de Deus diz que a lei mata. Mas por que a lei mata? Porque a lei revela o pecado em nós. E no momento em que você entende que o pecado te leva à morte, a lei te traz a morte. Mas a graça de Deus vem trazendo para você. Mas voltando para o fermento, a gente entende o quê? Que o fermento pedras, o fermento é a lei, o fermento é você viver uma vida religiosa, sem fundamento, sem alegria, sem vida. Você vai na igreja porque eu tenho que ir. Você vai na igreja porque que minha mãe me trouxe aqui, eu tenho que vir. Você vai por uma simples obrigação ou por bater um cartão aqui. E você não vem na igreja simplesmente para esquentar o banco. Coitado do banco, está com frio. Não, eu vou esquentar o banco, coitado, está com frio. Não, a gente precisa entender e encontrar graça, porque se você só viver na lei, você vai conhecer somente a morte. Então o pão, ele é sem fermento, porque o pão precisa ser tirado da questão da religiosidade vazia e trazer uma vida em Cristo. Porque a vida cristã não é o cumprimento de leis. A vida cristã é um estilo de vida que eu resolvi viver com Cristo Jesus. Vamos para o último elemento. O último elemento de hoje, então, é o cordeiro. E o cordeiro talvez seja o mais fácil de explicar, certo? Porque quando a gente olha a Páscoa diz, o cordeiro pascual foi o ser vivo, o livramento dos primogênitos da casa dos filhos de Israel. Quando cada família aspergia o sangue do cordeiro nos ombreiras e na verga da porta, era uma lembrança e uma comemoração desse maravilhoso momento de Êxodo capítulo 12. Era um sacrifício em substituição, e eu quero que vocês guardem essa frase. O cordeiro morria em lugar do primogênito. O cordeiro morria em lugar do primogênito. Mas uma coisa muito interessante, que quando você olha no Novo Testamento, você vê aquele cara que é chamado de a voz que clama do deserto, que é o tal do João Batista. E em João 1,9, ele diz o seguinte: no dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro. Jesus é aquele Cordeiro dentro de um ano que foi escolhido a dedo para a refeição da noite de Páscoa, onde ia haver o livramento dos primogênitos. E Jesus é aquele que tira o pecado do mundo. E quando a gente olha para Jesus como Cordeiro de Deus, precisa entender os dois aspectos do Cordeiro no Velho Testamento. Existe um aspecto do Cordeiro no Velho Testamento que era um símbolo de pureza e de inocência. O Cordeiro era puro e o Cordeiro era inocente. Lá em 2 Coríntios 5:21 é falado sobre Jesus: pois Deus fez de Cristo
aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Então Jesus era um cordeiro puro e Jesus era um cordeiro inocente. Nele não havia pecado. Jesus era inocente. E o outro símbolo muito importante no Velho Testamento do cordeiro era o sacrifício. Jesus também foi o sacrifício. Hebreus capítulo 10, versículo 12 diz: nosso sumo sacerdote, porém, ofereceu a si mesmo como único sacrifício pelos pecados, válido para sempre. Então sentou-se no lugar de honra à direita de Deus. Então Jesus cumpre. Essa semana eu estava vendo um judeu messiânico. Judeu messiânico é o judeu que acredita que Jesus é o Messias. E ele estava falando que existem centenas de profecias que cumprem na vida de Jesus. E é muito difícil você não olhar para Jesus e não crer que ele é o Messias. Isso um judeu falando para a gente, né? E eu penso que sim, Jesus era o Cordeiro Santo de Deus. Agora eu quero trazer vocês de volta para a Santa Ceia de Jesus, certo? Quando a gente faz a ceia aqui na igreja, sempre no primeiro domingo do mês, assim como nosso irmão Yasushi falou, quando a gente faz a Santa Ceia, quais os elementos que a gente usa? O pão e o vinho. A minha pergunta, para a gente estar quase terminando, a minha pergunta é: o que faltou na ceia de Jesus com os discípulos? Porque a gente faz a Santa Ceia, o pão e a gente, certo? O que estava faltando na Páscoa de Jesus? E aí eu vou dizer para você que não estava faltando nada. Por quê? Porque Jesus é o Cordeiro. E o Cordeiro estava lá. O Cordeiro estava em casa. Não faltou o Cordeiro. Aí você pensa na Santa Ceia. Está faltando algum elemento porque não tinha o Cordeiro. Tinha sim. Tinha o Cordeiro, que é o Senhor Jesus. Ah, pastor, mas as ervas amargas faltou. Não. As ervas amargas não faltaram, porque logo depois Jesus foi pego por um tempo de amargura. Ele foi torturado. Ele foi massacrado. Ele morreu uma morte humilhante. Ele foi chicoteado. Ele foi pregado numa cruz. E ele morreu da pior forma. Quer mais amargura que essa? Então todos os elementos da ceia estavam lá. Talvez a gente pense, não, mas só tem o pão e o vinho. Não. Jesus estava lá. O Cordeiro Santo de Deus. As ervas amargas estavam lá. Porque Jesus foi crucificado, torturado e massacrado por todos nós. Então, eu fecho dizendo que os elementos da Santa Ceia, da ceia pascal, nos contam a história da redenção. As ervas amargas, os pães ázimos, o cordeiro, traz para nós a história da redenção que nós temos através do Cordeiro Santo que foi Jesus. Então hoje, que é o dia da ressurreição, eu quero convidar você para que nós participemos da ceia do Senhor. E a gente vai participar da ceia juntos. Eu vou até descer aqui embaixo e a gente vai fazer a ceia juntos aqui, né? E só que antes de a gente fazer a Santa Ceia, eu só quero trazer, eu gosto muito de fazer isso, né? De falar de uma aplicação prática daquilo que eu preguei, né? Tem uma pregação, é bom que você pegue algumas aplicações práticas. Primeira aplicação prática que eu quero trazer para vocês. Primeiro, guarde a salvação em seu coração. Cristo pagou por ela. E aí, uma coisa que eu tenho entendido na minha vida cristã é que a gente não recebe a salvação. A gente reconhece a salvação e guarda ela no nosso coração. Jesus não está implorando, batendo na porta do seu coração, por favor,
deixa eu entrar, vai, só um pouquinho. Não. Somos nós que estamos batendo desesperadamente na porta do reino de Deus e falando: Deus, deixa eu entrar. Então não é eu que aceito ele, na verdade. É ele que me aceita. Na verdade, o que eu tenho que fazer mesmo é eu tenho que me negar para eu poder entrar na glória do Senhor. Então, o que você precisa fazer é guardar a sua salvação. Guarda a sua salvação no seu coração. Segunda aplicação prática que eu vou trazer para vocês: não ignore as ervas amargas. Elas construíram o que você é hoje, aprenda com elas. Tá, use o princípio do retrovisor. Não esqueça o seu passado. Olhe de vez em quando para o retrovisor e veja do que você já passou. Agradeça a Deus porque você está aqui hoje. E olhe para frente para que você possa aprender com as coisas do passado. Um dia eu aprendi que você pode lidar com o passado de duas maneiras. O passado pode ser o seu coveiro. O coveiro é aquele cara que enterra o caixão, certo? O passado pode ser o seu coveiro, ele vai te enterrar, ele vai acabar com você. O seu passado vai te enterrar e matar. Ou você pode olhar para o passado como seu professor. Que você vai olhar para o seu passado e você vai aprender a viver o seu futuro, tomando as melhores decisões no seu presente. Olhe para o seu passado como seu professor. E não esqueça das ervas amargas. E hoje a gente vai comer ervas amargas, né? Para a gente lembrar das nossas amarguras. Última aplicação prática que eu quero trazer. Celebre o corpo de Cristo, que é a família Trini. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos os pães. E que nós possamos viver essa comunidade unida, que ama uns aos outros, que convive junto, que se ajuda e que adora, todos adoram a Deus em uma só voz, glorificando o nome do nosso Senhor. Amém? Vamos participar da ceia? Hoje a ceia vai ser diferente, né? Vamos ter aqui, só para você entender, né? A ceia, ela tem o pão sem fermento, ela tem uma erva amarga, que é uma... O que é isso aqui? Rúcula. Uma rúcula, e o cordeiro assado, que foi preparado com o maior carinho, e que está gostoso, porque alguém teve que experimentar para ver se ia dar certo. Então, o cordeiro está muito gostoso. O que você vai fazer? Você vai pegar, o pão está no meio assim, você vai embrulhar tudo e comer, tá? Então, assim, se você é oriental, você sabe do que eu estou falando, é muito fácil, enrola e come, né? A gente vai fazer isso, tá bom? Então, mas antes de mais nada, eu queria só ter o versículo de Lucas 22, que diz assim: Jesus tomou o pão e agradeceu a Deus, e depois partiu aos discípulos, dizendo: meu corpo entregue por vocês, façam isso em memória. E depois da ceia, tomou o cálice de vinho. Esse é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado por sacrifício por vocês. Tá? Então a gente vai estar fazendo esse momento da Santa Ceia. E dessa vez a gente vai fazer do contrário. Vocês vão sair pela lateral, vocês vão pegar os elementos e vocês vão voltar pelo meio. A gente vai fazer o caminho inverso. E eu vou pedir aqui para algumas pessoas me ajudarem, porque a Santa Ceia ela precisa ser servida. Então a gente vai servir vocês. Servir seria você vir até aqui, a gente vai pegar e vai dar na sua mão, certo? Então eu vou pedir para a Débora, a Keila e o Fernando virem aqui me ajudar, para a gente poder servir a ceia para vocês. Pessoal, a ceia hoje está liberada para as crianças, tá? Criançada, pode comer a ceia. Eu creio que na ceia da Páscoa do Egito não teve separação de idade, todo mundo comeu, todo mundo celebrou e todo mundo ficou feliz, tá bom? Então hoje a gente vai fazer a ceia, todo mundo, criança, todo mundo vai fazer a ceia e a gente vai participar da ceia junto, tá bom? Vamos fazer uma oração, pedindo para que Deus possa abençoar esse momento, e aí depois a gente faz a fila e a gente vai pegar os elementos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse domingo de ressurreição, que nós celebramos a ceia do Senhor, que nós podemos lembrar da sua morte e ressurreição. E nós te agradecemos, porque o Senhor morreu numa cruz por nós, o Senhor comeu das ervas amargas, para que nós pudéssemos ter vida em abundância.
O Senhor morreu naquela cruz por nós, para que nós pudéssemos ter vida em abundância hoje. Nós te agradecemos e queremos participar dessa ceia juntos, em comunhão com os irmãos, vivendo essa koinonia, essa verdadeira comunhão que nós temos uns com os outros. Nós te agradecemos e te pedimos por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Então, Keila, pode ficar do lado de lá? Eu fico com... Aí você entrega um copinho na mão e a Keila entrega o cordeiro. Vamos fazer a fila então. Quem quiser participar, não é obrigatório, tá, pessoal? Então saiam pelas laterais e vocês pegam e voltam para o seu lugar. Não comam ainda, que a gente vai orar pelos... Deus abençoe. Esse é o corpo de Cristo. Pepe. Uia! Vou bater. Camarão. Selinho. Tá, dá. Obrigada, pastora. Já pegou? Heleninha, pega a Heleninha. Pega aqui, Helena. Segura esse aqui também. Vamos botar. Grande Alex. Já peguei. Precisa de mais, tá lá atrás. Tá bom. Valeu. Antônio. Tete. Carlinho. Dan. Obrigada, pastor. Tia Kioka já pegou? Fernando já pegou?
Segure os seus elementos na mão. A gente vai consagrar só esses elementos que foram servidos para vocês. Feche os seus olhos. Faça a sua oração diante do Senhor. Agradece a Ele por tudo que Ele fez por você. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor deu a sua vida por nós. E nós te agradecemos porque o Senhor Deus deu o seu próprio Filho para que nós pudéssemos ter vida. E se o Cordeiro morreu em substituição aos primogênitos, o seu primogênito morreu para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. E nós te agradecemos, Pai, pela vida que o Senhor nos dá. Nós consagramos esses alimentos que vamos comer em memória da sua paixão por nós, em memória da sua morte por nós, mas também em memória a vitória que o Senhor trouxe para nós sobre a morte, a ressurreição em Cristo Jesus. Nós te agradecemos, Pai. Nós te louvamos e pedimos que o Senhor abençoe essa igreja, a nossa comunhão, o corpo de Cristo, e que a gente viva para honrar e glorificar o Teu nome. É o que nós te pedimos e oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Vou chamar a equipe de louvor de novo, para a gente cantar a maravilhosa graça, porque Jesus morreu por nós, mas Jesus ressuscitou, e a gente vai celebrar mais uma vez a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer mais uma oração? Senhor Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor morreu na cruz por nós, porque o Senhor deu a sua vida por nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor é o Deus que vence a morte. Não teve nenhum outro que se chamou de Deus aqui na terra, que venceu a morte a não ser o Senhor. Então nós queremos celebrar a vida, celebrar a ressurreição do Senhor Jesus, e adorar ao Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso coração, engrandecendo o Teu santo nome, para todo sempre. Te agradecemos, Deus, entregamos nossa vida nas Tuas mãos, e queremos nesse momento Te adorar em uma só voz, cantando a Sua maravilhosa graça. Obrigado, Jesus. Te louvamos e Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.